Para aqueles que eu não tive a oportunidade de dar um abraço, de cumprimentar, paz do Senhor. E boa noite para você e paz do Senhor novamente para todos os outros, amém? Deus é bom. Queridos, deixa eu perguntar, hoje é dia de ceia, é dia de mesa com o Senhor, amém? E é um motivo de muita alegria. Eu fico um pouco irritado, porque às vezes as pessoas pensam que a Santa Ceia é um momento de tristeza, né? E fica com a cabeça baixa. A hora que vai comer do pão e tomar do cálice, faz aquela cara de velório. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então ceia é tempo de alegria, é tempo de glorificar o nome do Senhor, é tempo de pular e de dançar na presença dEle, amém? Se você crê assim, dê novamente uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O texto de 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Depois ele diz no versículo 25: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Amém? Nós vamos fazer isso agora, mas nós vamos fazer isso com alegria, não com tristeza. A gente vai fazer glorificando o Senhor, porque Jesus Cristo vive, amém? Então, todos pegaram o seu cálice, todos estão. Se você não pegou, levanta a sua mão, que um dos irmãos ali vai levar para você. Fica com a sua mão levantada assim, que alguém vai levar aí para você. Tem alguém? Tem ali no fundo. Pegue assim o pão. Pai Santo, nós queremos dar graças ao Senhor. E como falamos aqui, ó Deus, é tempo, é motivo estarmos aqui na Tua presença, é motivo de alegria. É motivo de alegria, ó Deus, porque se não fora o Senhor, nós ainda estaríamos, ó Deus, nas trevas. Mas aprove ao Senhor, ó Pai, através do Teu sacrifício, através do derramar do Teu sangue naquela cruz do Calvário, ó Senhor Deus, nos tirar das trevas para a Tua maravilhosa luz. E nós queremos Te louvar nessa noite por isso. E nós estamos fazendo isso aqui conforme a Tua vontade, ó Deus, em memória do Senhor. Em memória do Senhor, mas tendo a certeza, ó Pai, em nosso coração e por tudo que já aconteceu na nossa vida, que o Senhor vive, que o Senhor está presente no meio de nós. Nós Te louvamos, ó Pai, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode comer o pão. Nós Te damos glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora a gente vai fazer um movimento santo. Você vai trocar o seu cálice com uma ou duas pessoas, mas não simplesmente trocar. Você vai dizer assim para ela: que Cristo viva sempre em você. Amém? Que Cristo viva sempre em você. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai
Cristo celebrai. Celebrai a Cristo celebrai. Celebrai a Cristo Podemos tomar. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Fica de pé, vamos celebrar. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Sim, vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Amados, este mês nós estamos trabalhando esse tema, reino e sacerdote. E eu confesso que isso mexe muito com a gente, quando a gente está preparando esse tipo, como mexe com o coração. Eu confesso que realmente deu uma mexida tão forte assim na alma, e aí posso dizer para vocês que já são 30 anos, 34 anos, aliás, de vida cristã, amém? Aliás, em março agora, dia 4 de março passado, eu fiz 30 anos de tempo integral, 30 anos na obra do Senhor tempo integral, amém? Glória a Deus por isso. Eu quero pedir para você abrir Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, que é a base do tema, durante o mês. E lá está escrito assim: quem achou, diga amém. Quem não achou, acho que vai colocar. Isso, colocou. Obrigado, Thaís. Está escrito assim: a eles, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Já é profundo. Fecha os seus olhos. Deus, obrigado por tua palavra. Tem misericórdia, Senhor Deus, desse instrumento do Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu possa aqui compartilhar com a tua igreja. Eu possa trazer para a tua igreja. E o teu Santo Espírito, Senhor Deus, toque os corações em nome de Jesus. É o que te pedimos. Amém. Quando a gente fala de reino e sacerdócio, a primeira coisa que vem em mente, mas o que significa realmente reino e sacerdócio? Então vamos começar aqui por reino. O que significa reino? Talvez, queridos, a melhor maneira para definirmos o que é reino de Deus é partir da premissa do que não é reino de Deus. E eu quero resumir isso para você em 3 pontos. Primeiro, nós precisamos ter a consciência de que o reino de Deus não é a igreja. Essa é uma confusão que as pessoas muitas vezes fazem. Reino de Deus não é igreja. A sementeira, por exemplo, ela não é detentora dos direitos de exclusividade quando o assunto é reino de Deus. Em segundo lugar, o reino de Deus também não é a somatória de
todas as igrejas e denominações existentes no mundo. A Sementeira, a Assembleia de Deus, a Quadrangular, a Batista, a Presbiteriana, a Bola de Neve, enfim, ainda que a gente junte todas essas denominações no mesmo lugar, ainda não é reino de Deus. Em terceiro lugar, o reino de Deus também não é um sistema ou um movimento político, porque o próprio Senhor Jesus, Ele disse que o reino dele não é desse mundo. Então, pastor, se reino de Deus não é nada disso, o que é então? Eu gosto muito, queridos, da ideia de dizer que reino nada mais é do que o domínio de Deus sobre o coração do homem. É o governo de Jesus no coração do ser humano. Independente de tribo, independente de língua, povo, nação, independente de condição financeira, independente de placa denominacional. A verdade é onde alguém se rende a Jesus e se submete à vontade de Jesus, ali o reino chegou. E onde o reino chega, as pessoas elas são transformadas. E a Bíblia diz que elas são transformadas não em simples súditos de um reino qualquer, mas em realeza. Em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 5, diz que nós somos sacerdócio santo. No versículo 9 do mesmo capítulo de 1 Pedro, diz que nós somos sacerdócio real. O versículo 5, ele nos associa às ofertas e sacrifícios espirituais. Enquanto que o versículo 9, nós somos associados ao privilégio, presta bem atenção nisso, ao privilégio de apresentar o grande amor de Deus ao mundo. Isso é reino. Amém sim, amém não? E sacerdócio? O que podemos falar sobre sacerdócio? Aqui a gente vai misturar bastante sacerdócio com reino, mas eu vou me ater mais a ele. Normalmente quando nós falamos sobre sacerdócio, queridos, as pessoas associam a sacerdotes, ou de igrejas atuais, ou do Antigo Testamento, ou de alguma religião. Mas nós vamos nos ater aqui na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus. E lá no Antigo Testamento, conforme o livro de Levítico, diz que as pessoas elas migravam para Jerusalém em algumas épocas do ano, para ali oferecer sacrifícios de animais pelo pecado. Mas no livro de Hebreus, no capítulo 10, o Senhor vai nos dizer que o sangue de carneiros e bois nunca resolveria o problema da humanidade. Porém, aqueles sacrifícios, querido, como disse o pastor Claudinho aqui, na quarta-feira, que foi uma bênção, o culto, e você precisa participar porque tem sido uma bênção, ele disse que apontavam para o grande sacrifício. Apontavam para o último sacrifício que seria oferecido pelos pecados de toda a humanidade. O sacrifício que o povo hebreu oferecia, ela nunca trazia transformação de vida naquele povo. Até o momento que Jesus ele veio e se ofereceu como sacrifício perfeito a Deus. Jesus, queridos, ele morreu de uma vez por todas, ele derramou o seu sangue de uma vez por todas, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele foi o último e único suficiente sacrifício pelos nossos pecados. E quando eu e você depositamos a nossa fé nesse sacrifício, nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos restaurados. Vamos lembrar aqui como era o sistema sacerdotal no tempo antes de Jesus melhor. No Antigo Testamento, só o sacerdote ele tinha acesso à presença de Deus no lugar santíssimo.
Mas com a vinda de Cristo, com o sacrifício de Cristo no Novo Testamento, esse sistema ele perdeu todo o sentido. Porque Jesus, ele não foi somente o sacrifício perfeito, mas ele se tornou também o nosso grande sumo sacerdote, como diz Hebreus capítulo 4. Agora olha só, ser um sacerdote no Antigo Testamento não era uma tarefa simples. Não era uma tarefa simples. Em primeiro lugar, um sacerdote, ele precisaria ser do gênero masculino, ele precisaria ser um homem. Depois, em segundo lugar, ele precisaria ser também descendente de Arão, que foi o primeiro sacerdote do povo hebreu. Se ele não fosse homem e descendente de Arão, não poderia ser um sacerdote. E se ele fosse sacerdote, se ele fosse um homem e descendente de Arão, mas se tivesse algum defeito físico, também não poderia ser um sacerdote. Um dos deveres do sacerdote, queridos, era entrar no Santo dos Santos, ou no lugar santo do templo, no lugar santíssimo, que era um lugar separado do restante. É como se fosse uma parte separada aqui e tinha uma grande cortina que era chamada de véu. E somente um sacerdote, ele poderia entrar. O restante ficava do lado de fora. Na realidade, a maioria das outras pessoas que não fosse o sacerdote, eles não passavam de meros espectadores cerimoniais. No tempo de Jesus, acreditava-se, isso aqui é interessante, que havia perto de mais ou menos 18 mil sacerdotes. E pasmem, todos esses 18 mil, eles trabalhavam no mesmo lugar, no mesmo prédio, ou seja, no templo de Jerusalém. Eram tantos sacerdotes, queridos, que foi preciso dividir esses 18 mil em 24 grupos. Sabe o que isso significa? Que cada grupo dessa divisão trabalharia apenas 2 semanas por ano. 18 mil, eu fiz uma conta mais ou menos, dá mais ou menos 750 pessoas cada grupo. Cada grupo de 750 pessoas trabalhava apenas 2 semanas por ano. E muitos sacerdotes, eles trabalhavam oferecendo no altar holocaustos, como era chamado. Mas apenas um sacerdote, um pela manhã e outro no final da tarde, é que entraria no Santo dos Santos para oferecer incenso a Deus. Certamente, querido, houve sacerdotes que nunca na vida entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus. E é provável também que algum sacerdote que tenha sido sorteado para entrar, não teve uma segunda oportunidade para entrar novamente. Agora, olha comigo o que diz 1 Pedro capítulo 2, versos 5 e 9, que eu citei agora há pouco. No versículo 5 diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedra vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Diga assim comigo: sacerdócio santo. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 12, queridos, que sacerdócio santo é inteireza de coração. É esse o sacrifício que Deus requer de nós. No versículo 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Diga assim comigo: sacerdócio real. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Eu acredito, queridos, que quando Pedro estava escrevendo aqui, ele, pelo poder do Espírito Santo, ele estava parafraseando o que disse Jesus lá em Mateus 28:19, que diz assim: olha, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é sacerdócio real. Significa que todo cristão, ele deve exercer o seu sacerdócio. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: você está exercendo o seu sacerdócio? Pastor, mas qual é a diferença de sacerdote então, de sacerdote e sacerdócio? Eu entendo que sacerdote, ele é um ofício num sistema religioso, apenas isso. E sacerdócio? Sacerdócio é poder e autoridade de Deus operando na vida do crente. Era para ser mais forte, mas tá bom. Nós somos templo do Espírito Santo. Não é mais preciso, queridos, sacrifícios de animais. O que é preciso agora é uma vida consagrada, de consagração a Deus, uma vida de gratidão a Deus, uma vida de obediência a Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote, que era representante do povo, ele raramente tinha acesso à presença de Deus. Muitas religiões ainda hoje são assim. Em Cristo é diferente. O crente, ele tem acesso garantido à presença do Rei. Sabe por quê? Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Ele diz: e nos constituiu reino de sacerdotes, não como um ofício mais, mas para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos e sempre. Amém. Jesus, Ele nos fez sacerdócio real diante de Deus. O véu, ele foi rasgado em Cristo Jesus. Hoje nós temos acesso direto ao Pai. Aleluia! Não é mais preciso um sistema sacrificial, nem uma pessoa com um dom especial para ter acesso a Deus. Na sementeira, queridos, o trabalho de nós pastores não é fazer você olhar para nós. O nosso trabalho é direcionar você para Jesus. Você não tem que orar dizendo: querido Pai, eu oro em nome de Jesus e do pastor Cauê e do pastor Marcelo. Não, você não tem que orar assim. Eu acredito que se eles verem você orar assim, eles vão ficar muito tristes e vão te exortar. Porque nós somos apenas facilitadores. Nós, os pastores, a liderança da igreja, somos apenas facilitadores. O nosso serviço é direcionar você a Jesus, porque você pode ter acesso direto ao Pai. Porque nós não ensinamos a orar em nome de homens, mas em nome de Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Amém? A pergunta é: o que significa então o sacerdócio dos crentes? Em primeiro lugar, significa que nós temos o privilégio de acesso à presença de Deus e às bênçãos de Deus. Mas junto com isso também nós temos responsabilidade de compartilhar as bênçãos com outras pessoas. No Velho Testamento, os sacerdotes, eles representavam as pessoas diante de Deus e Deus diante das pessoas. E quando um sacerdote era sorteado para ir queimar incenso ao Senhor no Santo dos Santos, ele orava a favor do povo e ele oferecia as orações do próprio povo a Deus. E quando o sacerdote ele estava orando enquanto ele orava pelo povo, ele ficava com as suas vestes tomadas pelo aroma daquele incenso.
toda parte do seu corpo, a sua barba, o seu turbante, as suas vestes, ficava impregnado com aquele aroma. Quando ele saía, todos os que estavam do lado de fora dos santos podiam sentir o cheiro daquele incenso. Agora presta atenção aqui, nós temos acesso à presença de Deus, mas nós também temos a responsabilidade de exalar o bom perfume de Cristo para o mundo. Paulo ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 14 e 15, o seguinte: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por meio de nosso intermédio, exala, por meio de nosso intermédio, por meio de mim e você, intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Existe aqui, queridos, uma linguagem poderosa neste versículo. Diz que nós exalamos o bom perfume de Cristo, assim como aqueles sacerdotes do Velho Testamento. Porém, por meio de Jesus, nós não precisamos mais de uma linhagem, nós não precisamos ser mais necessariamente do sexo masculino. Nós temos o poder e a ação do Espírito Santo operando em nós e através de nós no mundo. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, Deus ele diz que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa ela já começou a ser cumprida. Ela começou a se cumprir, querido, ali no livro de Atos dos Apóstolos. Agora presta atenção, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro inacabado. Ele não termina ali no capítulo 28. Se você acha que ele só tem 28 capítulos, você está enganado, porque ele continua sendo escrito. Sabe por quem? Por mim e por você, porque eu e você somos os novos apóstolos do Senhor. Eu e você somos os novos sacerdócio real do Senhor nesse mundo, em nome de Jesus. O sacerdócio ele traz privilégio, sim, mas ele também traz grande responsabilidade. Eu já estou caminhando aqui para a conclusão, querido, mas eu quero antes trazer 3 formas de exercer o seu sacerdócio poderosamente. Primeiro, em primeiro lugar, está ali? Não está. Ofereça-se a si mesmo diante de Deus. Ofereça-se a si mesmo no altar de Deus. Sacerdócio cristão não significa que você seja melhor do que alguém. Não significa que eu seja melhor do que alguém. Sacerdócio ele revela a nossa identidade em Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 2, o versículo 20, está, na minha opinião, está a maior declaração de entrega e sacrifício que eu conheço. Paulo lá ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O mesmo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, que o sacrifício aceitável a Deus é oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Davi, depois de ter cometido, queridos, um grave pecado, e depois de ter se arrependido e confessado, ele diz o seguinte lá em Salmos 51, versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Asaf, no Salmo 50, versículo 14, ele diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. O sacrifício que Deus requer de você, meu irmão, minha irmã, é você mesmo.
O sacrifício que agrada a Deus é uma vida de obediência, é uma vida de atitudes corretas e certas diante dEle. Amém? Em segundo lugar, para você viver um sacerdócio poderoso aqui na terra, adorar e orar. Adorar e orar é algo mais profundo, queridos, do que somente palavras nos nossos lábios. Adoração e oração real e verdadeira ao Senhor é quando nós o conhecemos. Então é fundamental a leitura, a meditação na sua palavra constantemente. Eu falo isso porque a adoração e a oração, ela precisa vir do mais profundo do nosso ser. Quando no deserto, numa luta terrível, lá no Salmo 63, nós vamos ver Davi adorando, independente da circunstância em que ele estava vivendo. Adorar a Deus com conhecimento, queridos, é a certeza de que Deus, Ele transforma desertos em mananciais. Adorar e orar com conhecimento é exercer o seu sacerdócio. Olha o que Jesus diz em João 4:23. Ele diz assim: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. O salmista no Salmo 34, versículo 1 diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Paulo, lá em Efésios capítulo 6, verso 18, ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Adorar e orar com conhecimento é exercer o seu sacerdócio poderosamente. Amém? Em terceiro, e para terminar, para você viver um sacerdócio poderoso aqui na terra, é servir. Sacerdócio não fala sobre receber. Sacerdócio é sobre ofertar. Sacerdócio não é sobre ganhar, mas é sobre ser um canal de bênção na vida das pessoas. É sobre se deixar ser usados por Deus. Jesus, Ele nos deu, querido, e a gente precisa ter consciência disso. Jesus, Ele nos deu autoridade para curar. Ele nos deu autoridade para libertar, para salvar, pelo poder do Espírito Santo que opera através de nós. Na quinta-feira, na célula, ali na casa do Vinícius e da Anabela, eu falei sobre isso. Eu li ali Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que está escrito: e recebereis do alto poder, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, nós podemos ver curas e maravilhas do Senhor enquanto somos ferramenta nas mãos dEle, enquanto somos usados por Ele. Nós precisamos, queridos, desejar e buscar este poder sacerdotal na nossa vida. Deixa eu aqui ilustrar na tua língua uma situação que eu vivi no início da minha conversão. Eu deveria ter mais ou menos 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos. Espera aí, deixa eu limpar o olho. Só não posso ficar sem óculos, porque diferente do pastor Cauê, eu não enxergo nada. No início da minha conversão, tinha 4 ou 5 anos de conversão, e nós fazíamos o discipulado de um grupo de senhoras numa favela em São Bernardo, uma favela que era na época muito, muito perigosa. Eu não lembro o nome, o Adriano sabe como é que chama. Como? Pai Herói. Nós tem um monte aqui que é do Pai Herói. E ali era onde ficava todos os cangaceiros de São Bernardo.
e eu fazia um discipulado com um grupo de senhoras uma vez por semana. E certa vez, ao término desse discipulado, chegou um jovem marido e me procurou, chorando. Eu e mais o irmãozinho que estava junto comigo, e disse: olha, a minha esposa, eu gostaria que você fosse orar por ela, porque ela passou por um procedimento cirúrgico algum tempo atrás, e nós já fomos em todos os médicos, e hoje o último médico que nós fomos nos desenganou, porque ela tinha ficado paralítica, ela paralisou da cintura para baixo. Eu falei: vamos lá orar por ela. E nós chegamos ali, nós falamos do amor de Deus para aquela mulher, falamos da graça de Cristo, e ela creu e ela aceitou Jesus, e nós oramos, e eu disse assim para ela: olha, durante 7 semanas nós vamos passar aqui e nós vamos orar com você. Uma vez por semana, quando eu vinha na célula, eu passava lá para orar com eles. E nós fomos a primeira, nós fomos a segunda, nós fomos a terceira, e eu não lembro se foi na quarta ou na quinta-feira, nós chegamos lá e não vimos essa mulher. E nós ficamos um pouco assustados, porque o marido estava sorridente junto com as crianças. E nós perguntamos para ele: cadê a sua esposa? Ele falou: está aí na frente, ela, ali no final da rua, ela foi dar uma volta. Eu falei: o quê? Ela foi dar uma volta. A gente saiu glorificando e pulando a Deus, e fomos atrás dessa mulher, e com muita alegria no coração, porque nós vimos isso aqui acontecer. Enquanto nós fomos testemunha de Deus, enquanto nós fomos ferramentas de Deus, nós vimos o milagre acontecer. E nós nos alegramos com ela, e nós falamos assim para ela: minha irmã, agora você pode ir para a igreja com a gente, e lá a gente vai glorificar a Deus, e você vai contar o que Deus tem feito na sua vida. Não vimos muito entusiasmo nela. Na realidade, aquela mulher, ela nunca foi para a igreja. Ela só quis a cura. Ela agiu como aqueles 9 leprosos, os 9 leprosos da Bíblia. Meu desejo é que hoje ela já tenha reconhecido e ela esteja numa igreja servindo ao Senhor. Mas eu vi o milagre de Deus acontecer, não somente uma vez. Se você sentar comigo, com a pastora Nilda, você vai ver aí quantos milagres nós já vimos acontecer. Mas nós precisamos, queridos, buscar esse poder sacerdotal na nossa vida. E a minha oração é que você não se contente com nada menos do que muito poder sobre a sua vida. Sacerdócio santo, sacerdócio real, é demonstrar o nosso amor através do serviço no corpo de Cristo. Quando você serve na igreja, ou na célula, ou na escola, ou lá onde ninguém te vê, você está servindo o Senhor. Deus, Ele quer te capacitar no seu sacerdócio. Pergunte para o Espírito Santo onde que você pode servir, porque sabe por que nós precisamos perguntar? Porque muitas vezes nós queremos servir onde queremos, e não onde de fato precisa do serviço de cada um de nós, onde podemos e devemos ser instrumentos de Deus. Deus, Ele quer que você seja um instrumento de bênção em qualquer lugar. Existem, queridos, muitas maneiras simples até de servir ao Senhor, que podem gerar transformação profunda na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu vou falar aqui algumas delas. Por exemplo, ser gentil com alguém, a gentileza. Outra coisa, um convite para uma célula, para a igreja, ou até por um jantar e um almoço na sua casa, para você falar do amor de Deus. Uma oração, uma ligação, quem sabe semear uma oferta especial na vida de alguém. Eu oro, queridos, para que você saia daqui tocado com essa mensagem, assim como eu fui. E você decida abrir mão de si mesmo e pensar um pouco mais nos outros. Pensar um pouco mais no impacto que a sua vida pode causar na vida dos outros. Isto é reino. Reino é lugar onde a humildade é o
principal virtude dos que dele participam. Não é um reino onde poucos exercem autoridade sobre muitos, mas é onde o Rei, o Senhor Deus, ensina o princípio do servir e amar uns aos outros. Isso é sacerdócio. Amém? E o nosso maior exemplo é Jesus. Pode vir o grupo de louvor aqui. E eu quero terminar aqui citando 2 versículos, os 2 últimos versículos. Mateus capítulo 20 e o versículo 28. Diz assim: o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em João capítulo 13, versículo 34, o Senhor Jesus também diz um novo mandamento vos dou, que amem-se uns aos outros, como eu vos amei, assim vocês também amem-se uns aos outros. Amém. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero convidar, enquanto louvamos a Deus aqui, eu quero convidar você a pedir para o Espírito Santo. Pedir para o Espírito Santo gerar algo novo na sua vida. Eu não sei se você tinha conhecimento do que é reino e sacerdócio, mas se você não sabia, é a oportunidade de você dizer assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero experimentar esse poder na minha vida. Eu quero ser esse instrumento do Senhor. Eu quero ser esse instrumento em tuas mãos. Eu quero, Senhor Deus, sentir diariamente essa tua presença. Eu quero entrar no Santo dos Santos todos os dias, ó Senhor Deus. Peça para Deus: Deus, eu quero ser tocado pelo teu Santo Espírito para ser bênção na vida do meu irmão, da minha irmã. Peça para Deus: Espírito Santo, eu quero ser tocado nessa noite para ser um instrumento de bênção, primeiramente na minha casa, no meu lar, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais. Feche os seus olhos enquanto cantamos. Ore ao Senhor.
Consolador, mas deseja fazer nessa noite. Há alguém de nós? Se há, levanta a sua mão e vem até aqui. Eu vou orar com você. Alguém que, aleluia, glória a Deus, estamos aqui, meu irmão. Eu vou orar com ela. Tem mais alguém? De Jesus, mas eu quero me reconciliar. Eu entendi e compreendi o que errei. E eu quero me reconciliar com Ele. Há alguém? Há alguém? Eu vou orar com vocês. Venham aqui. Alguém que tem andado distante, pode vir. Fala, realmente eu não tenho compreendido, e a minha vida como sacerdócio real tem sido tão distante. Eu tenho sido apenas um crente nominal, mas eu quero ser usado de uma forma tremenda e poderosa por Deus. Há alguém? Mais alguém? Aleluia. Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro pela vida destes meus irmãos que estão aqui, e eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. A bênção que quebra todo jugo, Senhor Deus. Ó Pai, que quebra as cadeias de pecado, que quebra as cadeias, Senhor Deus, ó Pai, de um distanciamento do Senhor. Pessoas que querem, Senhor Deus, agora, a partir de hoje viver, ó Senhor Deus, ó Pai, um evangelho mais profundo, mais próximo do Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós declaramos que essas pessoas, ó Senhor Deus, são do Senhor, são compradas por alto valor, ó Deus eterno, e elas pertencem. Nós declaramos aqui que o diabo e Satanás não têm poder sobre a vida delas. Nós profetizamos, Senhor Deus, que serão usadas como instrumento poderosos em suas mãos, que elas verão, Senhor Deus, através da ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, na vida delas, ó Senhor Deus, milagres para a glória do Teu Santo Nome. Nós declaramos a bênção, Senhor Deus, sobre eles. Nós declaramos, ó Senhor Deus, a bênção do Senhor sobre eles, em nome de Cristo Jesus, para a glória do Teu Santo Nome, para louvor da Sua glória, para louvor da Sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode se assentar. Queridos, agora eu quero perguntar para a igreja. Deus requer tudo isso que eu falei para você nessa noite. E você não é uma qualquer pessoa. Se você está aqui, presta atenção no que eu estou dizendo aqui para você. Se você está aqui nessa noite, é porque você é especial para Deus. E Deus, Ele quer usar a sua vida de uma maneira especial. Então, se você quer realmente sobre isso, olha, é verdade, pastor, eu não tenho sido esse instrumento na mão, mas eu quero esse poder sobre a minha vida. Se você quer isso, fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Pode ficar de pé no seu lugar, e que nós vamos orar e pedir ao Senhor. Deus, faz uma obra tremenda e poderosa
na vida dessas pessoas. Nós declaramos que o poder de Deus está sobre essas pessoas. Nós declaramos, ó Senhor Deus, que no poder do Teu Santo Espírito, ó Senhor Deus, grandes obras serão feitas na vida e através da vida dessas pessoas. Nós declaramos, ó Pai eterno, ó Deus, que outras vidas conhecerão o Teu santo nome, saberão das Tuas maravilhas, ó Deus, através dessas pessoas. Por isso, Pai, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, unge agora com a presença do Teu Santo Espírito. Derrama poder sobrenatural, ó Senhor Deus, no coração dessas pessoas. Pai, em nome de Cristo Jesus, derrama batismo, Senhor Deus, sobre a vida dos Teus filhos. Ó Deus, vai fazendo a obra na vida dos Teus filhos. Ó Pai, é o poder espiritual, e o Teu santo nome seja glorificado para a glória do Teu santo nome, para a glória do Teu santo nome. Santo nome, aplauda bem forte o Senhor, glorifique o